E também nesta sexta-feira, o presidente eleito Lula minimizou a chance de o STF derrubar o chamado orçamento secreto, mas garantiu que está aberto ao diálogo. David Tarso, boa noite. Com quem Lula pode debater uma possível solução para esse impasse? Com Arthur Lira. Muito boa noite, Kalina, boa noite ao Daniel, boa noite a todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Pois é, quando questionado, sobre uma possível derrubada do orçamento secreto, Lula respondeu que vai dialogar eventuais problemas e até mesmo descontentamentos com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal deve analisar ações para verificar, se o orçamento secreto é constitucional. E quando questionado sobre essa situação, Lula disse então que vai debater quantas vezes forem necessárias durante essa entrevista coletiva concedida hoje na sede do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, sede da transição, onde ele fez o anúncio também dos 5 ministros. Nós vamos acompanhar agora em detalhes essa parte que ele fala sobre o diálogo aberto, entre executivo e legislativo para tentar resolver esses eventuais problemas de acordo com Lula, já que nós mostramos ao longo da nossa programação da Jovem Pan, inclusive boa parte da entrevista coletiva, quase que na totalidade durante o Morning Show, mas para quem não conseguiu acompanhar, nós separamos um trecho então. Vamos acompanhar. E quem decide liberar a emenda, na verdade, é o Poder Executivo. Todo mundo sabe que eu penso isso, o presidente Lira sabe que eu penso isso, e quero dizer para vocês que se tiver qualquer problema, nós vamos conversar. Eu já conversei 2 vezes com o presidente Lira, já conversei 2 vezes com o presidente Rodrigo Pacheco, e se for preciso conversar 10 vezes, eu conversarei 10 vezes para que a gente possa fazer aquilo que for melhor para o povo brasileiro no começo do nosso governo. Perfeito, David. Uma ótima noite a você. É isso. Tá certo. Vamos agora analisar essa situação, porque quero começar agora essa rodada com o Marcelo Suano. Marcelo, a gente pôde observar, inclusive, nos debates eleitorais, que Lula, até ontem, era contra o orçamento secreto. Inclusive, tratava isso como possivelmente o maior caso de corrupção da história. Agora que ele foi eleito, essa se torna uma ferramenta até importante na negociação. As coisas mudaram, hein? E vão mudar ao ponto de o orçamento secreto deixar de ser orçamento secreto e se tornar, muito provavelmente, a negociação mais transparente e necessária para o futuro governo, de acordo com aquilo que pode ser apresentado pelo futuro governante. A questão do orçamento secreto, ela está envolvida neste momento num processo de negociação. 2 personagens são importantíssimas que estão preocupadas com a sua sobrevivência ao futuro político e a preservação do seu status de poder, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Ambos querem ser reeleitos presidentes nas suas respectivas casas. Esse é o primeiro ponto. Ora, o Arthur Lira precisa do orçamento secreto. Por que ele precisa do orçamento secreto? Porque é um poder que o Legislativo adquiriu desde que o Rodrigo Maia começou a formular e desenvolver essa tese, até ela ser concretizada, é um poder excepcional que tem em relação ao presidente. O presidente está fazendo de conta que não está ouvindo o que o Arthur Lira quer. Tanto que isso está sendo julgado no STF. Mas olha que coisa curiosa. O STF... ele certamente, se ele for exigir a constitucionalidade, ele vai colocar a questão da transparência. Ele vai dizer orçamento secreto, que não é orçamento secreto, é emenda de relator, o nome correto, ele é inconstitucional, mas ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, o Arthur Lira simplesmente, na PEC da transição, a PEC 32 foi do Senado e caiu na Câmara, o Arthur Lira vai fazer o seguinte: vamos colocar emendas ali nessa PEC, porque ela é obrigada a voltar para o Senado, e ela não anda. Significa o quê? Que o governo vai iniciar sem cumprir suas promessas e sem ter orçamento necessário. É uma negociação que está sendo feita. Muito provavelmente o STF vai adiar, o Arthur Lira vai tentar, de alguma maneira, responder ao Lula com algum compromisso de que ele vai preservar o orçamento, o tal do orçamento secreto. É uma confusão que só demonstra a forma como está sendo feita a negociação para a composição do futuro governo. Scarf, quero saber de você, como que você vê o Lula mudar esse discurso de campanha que ele teve durante a sua campanha neste ano, ele falar em deixar o orçamento secreto junto ao STF e também fugir desse atrito com o Lira? O primeiro discurso da eleição foi eleitoreiro, né? Agora o discurso é de governabilidade. Isso está mais do que transparente.
se é que a palavra transparente é tudo que o orçamento secreto precisava, né? Mas olha, veja só, na essência, a questão das emendas do relator é uma grande interferência do Poder Legislativo naquele que executa o orçamento, que é o Executivo. Isso está mais do que na cara. Ocorre que os parlamentares, eles precisam disso para levar as verbas que os municípios não têm. E por que isso acontece? Porque o Pacto Federativo está totalmente equivocado. Enquanto você tiver 60% do dinheiro público do Brasil no governo federal, essas coisas vão acontecer, porque é uma disputa de poder, é uma disputa de levar aquele orçamento aos municípios que interessam aos senadores e aos deputados federais. Então, eu vejo que isso só acaba quando a gente redefinir o Pacto Federativo. Aí sim, os deputados e senadores vão preferir ser prefeitos, porque é na prefeitura que as coisas acontecem, e a prefeitura não tem dinheiro. Então, o que acontece? Fica essa salada, esse balaio de gato. A prefeitura não tem dinheiro, o deputado tem emenda de relator, ele traz o dinheiro para a prefeitura, quando a prefeitura precisava ter esse dinheiro originalmente, se tivesse uma maior fatia nesse Pacto Federativo. Então, realmente, é uma bagunça coletiva que precisa ser contornada, e quando o STF, se eventualmente julgar pela transparência e pela separação e independência dos poderes, obviamente que o STF vai julgar inconstitucional, por mais que seja uma emenda constitucional, que será julgada inconstitucional. Então, na base da governabilidade, tudo isso vai se resolver. Está agora, obviamente, dentro da questão da PEC da transição, uma exigência muito normal que a emenda de relator fique para a próxima legislatura também.